Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria e expectativa que dou as boas-vindas a todos vocês ao capítulo 8 do nosso estimado curso de Teologia. Nossa jornada de aprendizado e reflexão continua, e cada passo nos aproxima mais da compreensão profunda da Palavra de Deus. Quero expressar minha gratidão por todos que têm se empenhado e dedicado a esta caminhada conosco. O compromisso de buscar conhecimento e aprofundar a fé é verdadeiramente o segredo do sucesso nesta jornada com Cristo. Cada esforço, cada momento dedicado ao estudo e à reflexão, contribui para o crescimento espiritual individual e coletivo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido a fazê-lo. A inscrição não apenas mantém você atualizado sobre o curso, mas também fortalece a nossa comunidade, criando um espaço onde podemos compartilhar insights, perguntas e experiências. Lembrem-se, o empenho e a dedicação são as chaves que abrem as portas da compreensão espiritual. Que cada lição deste capítulo seja uma fonte de inspiração e sabedoria, guiando-nos a uma comunhão mais profunda com nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês nesta jornada. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações e mentes, revelando-nos as verdades profundas da sua palavra. Em comunhão e aprendizado. Contra-reforma, reformando a Igreja Católica. Era o alvorecer do século XVI, um período tumultuado em que as fundações da Igreja Católica eram abaladas pelas reverberações do movimento protestante. Diante desse desafio sem precedentes, a Igreja Católica respondeu com um movimento de revitalização conhecido como Contra-Reforma, uma tentativa de reformar internamente a instituição e reafirmar sua posição diante das mudanças sociais. A essência da Contra-Reforma reside na resposta proativa da Igreja Católica ao desafio representado pelo protestantismo. Entre as iniciativas mais significativas, destaca-se o Concílio de Trento, uma série de reuniões entre 1545 e 1563, que moldou o curso da Igreja Católica nos séculos seguintes. Durante esse concílio, questões teológicas foram minuciosamente debatidas, e decisões importantes foram tomadas para redefinir e consolidar a doutrina católica. Os líderes da Contra-Reforma perceberam a necessidade premente de reformas internas. A corrupção dentro da Igreja havia minado sua autoridade moral e abalado a confiança dos fiéis. Como resposta, foram implementadas medidas para combater a má conduta clerical e reafirmar a centralidade da fé na vida religiosa. A formação de novos sacerdotes foi reformulada, buscando elevar os padrões morais e intelectuais do clero. Ao mesmo tempo, a arte e a arquitetura foram mobilizadas como ferramentas poderosas de comunicação e expressão religiosa. A Igreja investiu em obras que ressaltavam a grandiosidade e a sacralidade de sua missão, em um esforço para reconquistar os corações e mentes daqueles que haviam sido seduzidos pela simplicidade e clareza do protestantismo. A Contra-Reforma foi mais do que uma mera reação defensiva, foi um movimento dinâmico que reconheceu a necessidade de se adaptar às mudanças sociais. A Igreja Católica emergiu desse período transformada e reenergizada, moldando seu papel na sociedade moderna. A história da Contra-Reforma é uma narrativa rica e complexa, onde a resiliência e a adaptabilidade da Igreja Católica se destacam como testemunho de sua busca contínua pela relevância espiritual. Contexto social e político na era da Contra-Reforma. Na aurora do século XVI, o cenário europeu era marcado por uma efervescência de transformações sociais e políticas que viriam a definir o curso da história. O feudalismo, que por séculos havia estruturado a sociedade, estava em declínio, abrindo espaço para novas configurações e desafios. Nesse contexto, a Contra-Reforma, como resposta à reforma protestante, encontrou solo fértil para se desenvolver. O fim do feudalismo representou uma mudança radical na organização social. As estruturas hierárquicas que caracterizavam a Idade Média cederam lugar a uma sociedade em transformação, onde as relações de poder estavam em redefinição. A ascensão da burguesia como uma classe influente trouxe consigo uma mentalidade voltada para o comércio, o crescimento econômico e uma abordagem mais pragmática da vida. Nesse contexto de mudanças, o descobrimento da América abriu novos horizontes e expandiu os limites conhecidos da civilização europeia. O encontro com novas culturas e a vastidão de terras desconhecidas trouxeram desafios e oportunidades. A Igreja Católica, ciente da necessidade de manter sua influência em um mundo em expansão, via na Contra-Reforma um meio de consolidar seu papel na sociedade em transformação.
A ascensão da burguesia também desempenhou um papel crucial. Essa classe emergente, impulsionada por valores comerciais e pragmatismo, buscava uma relação mais direta e transparente com a espiritualidade. A Reforma Protestante, com seu apelo à simplicidade e à interpretação pessoal da fé, encontrou eco entre a burguesia, desafiando a autoridade e a tradição católicas. Assim, a Contra-Reforma não foi apenas uma reação teológica, foi uma resposta dinâmica aos ventos de mudança que sopravam pela Europa do século XVI. Ao compreender o contexto social e político da época, percebemos que a Contra-Reforma não apenas preservou a vitalidade da Igreja Católica, mas também a moldou de maneiras que a tornaram mais resiliente diante das complexidades da sociedade em transformação. Erasmo de Roterdã e outros pensadores, defensores de uma igreja de pessoas, não de poder. Na efervescente atmosfera do Renascimento, uma constelação de pensadores visionários emergiu, cada um trazendo sua voz única para o coro de mudanças que transformaria o panorama religioso na Europa. Entre essas luminárias destacavam-se Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila e Vicente de Paulo, figuras cujas ideias ecoaram a necessidade de uma igreja centrada nas pessoas, não apenas no poder institucional. Erasmo de Roterdã, erudito e humanista, elevou-se como uma voz crítica dentro da própria estrutura eclesiástica. Seus escritos, como o Elogio da Loucura, desafiaram a corrupção e a pompa da hierarquia clerical. Erasmo propunha uma espiritualidade simples, baseada na verdadeira mensagem cristã, e defendia que a igreja deveria ser uma comunidade de crentes comprometidos com a virtude e a compaixão. Juan de la Cruz e Teresa de Ávila, místicos espanhóis, ofereceram uma perspectiva contemplativa e pessoal da fé. Eles abraçaram a ideia de uma experiência espiritual direta e íntima com Deus, destacando a importância da oração e da contemplação. Suas obras influenciaram não apenas a espiritualidade individual, mas também apontaram para uma compreensão mais profunda da comunidade de crentes como um corpo coeso. Vicente de Paulo, por sua vez, dedicou-se à caridade e ao serviço aos menos favorecidos. Fundador da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade, ele destacou a necessidade de a Igreja não apenas proclamar a fé, mas também vivê-la por meio do serviço aos necessitados. Sua abordagem prática e compassiva influenciou a compreensão da Igreja como um agente ativo na promoção do bem-estar social. Esses pensadores, cada um à sua maneira, desafiaram a rigidez institucional e propuseram uma visão mais autêntica e centrada nas pessoas da Igreja. Suas ideias, inseridas no contexto da Reforma Protestante, contribuíram para moldar o caminho da Igreja em direção a uma renovação que reconhecia a importância da experiência espiritual individual, da caridade prática e da simplicidade na vivência da fé cristã. Missões e reforma nas Américas, a chegada dos europeus e o papel das ordens missionárias. No despertar da era das grandes navegações, o encontro entre o Velho e o Novo Mundo inaugurou uma nova fase na história global. A chegada dos europeus nas Américas não foi apenas um evento geográfico, mas também um capítulo crucial na propagação da fé cristã e na resposta da Igreja Católica aos desafios apresentados pela Reforma Protestante. Diante da vastidão das terras recém-descobertas, a Igreja percebeu a necessidade premente de estender sua presença e doutrina às populações indígenas. Nesse contexto, surgiram as ordens missionárias, cuja missão era propagar a fé católica, educar e converter os habitantes das novas terras. Entre essas ordens, os jesuítas se destacaram de maneira notável. Fundada por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus desempenhou um papel fundamental na Contra-Reforma, respondendo aos desafios apresentados pelos movimentos protestantes. Os jesuítas embarcaram em missões arrojadas, estabelecendo-se nas fronteiras desconhecidas das Américas, África e Ásia. Na América Latina, sua presença foi marcante, e sua abordagem de catequese era adaptada às diferentes culturas, muitas vezes incorporando elementos locais para tornar a mensagem cristã mais acessível e compreensível. A catequese nas Américas tornou-se, assim, um instrumento vital na propagação da fé. Os missionários não apenas pregavam, mas também ensinavam, adaptando sua mensagem aos contextos culturais específicos. Eles desempenharam um papel crucial na formação das primeiras comunidades cristãs nas Américas, muitas vezes enfrentando desafios monumentais, desde as barreiras linguísticas até as resistências culturais. O legado das missões e da reforma nas Américas é complexo e multifacetado.
Enquanto a chegada dos europeus trouxe consigo aspectos positivos, como a disseminação da fé cristã e o estabelecimento de comunidades religiosas, também trouxe desafios e conflitos relacionados à imposição cultural e social. A interação entre europeus e indígenas nas Américas moldou não apenas a história religiosa, mas também a história social e cultural dessas terras recém-descobertas. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, a resposta católica à Reforma Protestante. O Concílio de Trento emerge como um marco crucial na história da Igreja Católica, convocado para responder às crescentes críticas e desafios apresentados pela Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. Este concílio, realizado em 3 períodos distintos entre 1545 e 1563, não apenas redefiniu a identidade católica, mas também estabeleceu as bases para uma revitalização interna da Igreja. O termo concílio refere-se a uma assembleia de líderes eclesiásticos para discutir e deliberar questões doutrinárias e disciplinares. O Concílio de Trento focou-se em reafirmar os dogmas que estavam sendo questionados pelos reformadores protestantes, consolidando a posição da Igreja Católica em relação a pontos chaves da teologia. Uma das questões centrais discutidas foi a justificação pela fé, uma divergência fundamental entre a teologia católica e a protestante. O concílio reafirmou a posição católica de que a fé e as boas obras eram necessárias para a salvação, em oposição à crença protestante na justificação pela fé somente. Além das questões doutrinárias, o Concílio de Trento também abordou aspectos administrativos e disciplinares. Reconhecendo a necessidade de uma reforma interna, foram estabelecidos seminários para a formação adequada do clero, visando superar problemas de educação e conduta entre os sacerdotes. Outro marco significativo foi a criação do Tribunal do Santo Ofício, encarregado de combater a heresia e a propagação de ideias contrárias à ortodoxia católica. Este tribunal desempenhou um papel proeminente na identificação e condenação de obras consideradas heréticas, contribuindo para a manutenção da pureza doutrinária. O Concílio de Trento não apenas reforçou a identidade católica, mas também moldou o curso futuro da Igreja, promovendo reformas necessárias para enfrentar os desafios de seu tempo. Suas decisões tiveram um impacto duradouro na configuração da Igreja Católica e na resposta institucional à Reforma Protestante. Index Librorum Prohibitorum, a censura literária na Contra-Reforma. No calor da Contra-Reforma, a Igreja Católica adotou medidas enérgicas para conter a propagação de ideias consideradas heréticas ou subversivas. Uma dessas medidas notáveis foi a criação do Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos que se tornaria uma ferramenta poderosa de censura e controle ideológico. A motivação por trás do Index residia na preocupação da Igreja em conter a disseminação de obras que desafiassem sua autoridade ou questionassem os dogmas estabelecidos. O processo de elaboração do Index envolvia uma cuidadosa revisão de textos, identificando qualquer conteúdo considerado contraproducente para a ortodoxia católica. Os livros incluídos na lista eram proibidos para leitura, posse e, em muitos casos, até mesmo para discussão. A perseguição aos hereges que produziam ou promoviam tais obras era uma prática comum. A Inquisição desempenhou um papel fundamental na identificação e punição daqueles que desafiavam abertamente a autoridade da Igreja. Isso criou um clima de medo e autocontrole entre os intelectuais, escritores e pensadores da época, que muitas vezes hesitavam em expressar livremente suas opiniões temendo retaliação. A influência do Index não se limitava apenas ao âmbito religioso, estendia-se profundamente à cultura e educação. A censura literária afetou a produção artística, científica e filosófica, limitando o escopo da expressão criativa. A restrição à leitura de certas obras privou a sociedade de acesso a ideias inovadoras e perspectivas críticas, impedindo, em certa medida, o florescimento do pensamento independente. O Index Librorum Prohibitorum é emblemático da tensão entre a tradição e a mudança durante a Contra-Reforma. Enquanto a Igreja buscava preservar sua autoridade e ortodoxia, a censura também representava um obstáculo à liberdade intelectual e ao progresso cultural. Este capítulo sombrio da história destaca os conflitos ideológicos que marcaram uma época de intensa transformação e resistência. Inquisição, o combate à heresia em nomes da fé e poder. Na encruzilhada entre a fé e o poder, a Inquisição emerge como um capítulo sombrio e controverso na história da Contra-Reforma.
Originada no século XIII, seu propósito inicial era combater a disseminação de heresias e preservar a ortodoxia católica. No entanto, ao longo dos séculos, a Inquisição evoluiu para desempenhar papéis mais amplos, moldando a uniformização religiosa e, em alguns casos, servindo a interesses políticos. A Inquisição, nascida em meio à crescente preocupação com as interpretações divergentes da doutrina católica, visava erradicar qualquer sinal de desvio doutrinário. Seus métodos eram rigorosos, frequentemente envolvendo interrogatórios, torturas e julgamentos públicos. A figura do inquisidor tornou-se temida, representando a autoridade eclesiástica em busca da pureza da fé. Ao longo do tempo, a Inquisição expandiu sua influência para além das questões estritamente religiosas. Em muitos casos, tornou-se uma ferramenta nas mãos dos poderes estabelecidos, sendo utilizada para silenciar oposições políticas e controlar dissidências ideológicas. O Tribunal Inquisitorial, que inicialmente buscava preservar a ortodoxia, transformou-se em um instrumento de controle social, consolidando a autoridade da Igreja e dos governantes. A Inquisição não só afetou indivíduos, mas também deixou uma marca indelével na cultura e na sociedade. O medo de ser acusado de heresia lançou uma sombra sobre o pensamento livre e a expressão artística. O impacto da Inquisição reverberou por séculos, influenciando a maneira como a fé, a dissidência e a autoridade eram percebidas na Europa e nas colônias. Este capítulo da história revela as complexidades e ambiguidades da Inquisição, uma instituição que, embora tenha surgido com a intenção de preservar a fé, acabou por se tornar uma força que moldou a paisagem religiosa e política da época. Inácio de Loyola, a jornada espiritual e a fundação dos jesuítas. No turbilhão dos séculos XVI e XVII, marcados por profundas transformações sociais e religiosas, a figura de Inácio de Loyola emerge como uma luz-guia na busca pela renovação espiritual e na defesa da fé católica. Sua jornada, desde os campos de batalha até a fundação da Companhia de Jesus, revela um homem moldado pelas circunstâncias e tocado por uma profunda experiência espiritual. Nascido em 1491 na região de Guipúzcoa, no Reino de Castela, Inácio foi inicialmente influenciado pelos ideais cavalheirescos da época. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando, em 1521, foi ferido gravemente em combate. Durante sua convalescença, ele mergulhou em uma profunda reflexão espiritual, buscando um propósito mais elevado para sua existência. Essa busca culminou em uma experiência mística em Montserrat, onde Inácio teve uma visão transformadora de Cristo. Esse encontro divino mudou sua vida e direcionou seus esforços para servir a Deus de maneira mais profunda. Ele empreendeu peregrinações, estudou teologia e, eventualmente, reuniu um grupo de seguidores comprometidos com a renovação espiritual. Em 1540, o Papa Paulo III reconheceu formalmente a Companhia de Jesus, fundada por Inácio e seus seguidores. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, dedicaram-se a fortalecer a fé católica por meio da educação, missões e atividades intelectuais. Inácio, como o primeiro superior geral da ordem, desempenhou um papel central na expansão e organização dos jesuítas. Durante a Contra-Reforma, os jesuítas desempenharam um papel crucial na defesa e promoção da fé católica, tanto na Europa quanto nas terras recém-descobertas. Sua abordagem pragmática, combinando a devoção espiritual com a erudição intelectual, fez dos jesuítas uma força dinâmica na luta contra o avanço do protestantismo. A vida e a obra de Inácio de Loyola destacam-se como testemunho do poder transformador da fé e da dedicação a um propósito maior. Seu legado perdura nos séculos seguintes, deixando uma marca indelével na história da Contra-Reforma e no papel dos jesuítas na propagação da mensagem católica. A Companhia de Jesus, para a maior glória de Deus. No turbilhão dos acontecimentos que marcaram a Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, emergiu como uma força dinâmica dedicada à defesa e promoção da fé católica. Fundada em 1540, essa ordem religiosa, conhecida como jesuítas, desempenhou um papel crucial na resposta da Igreja às mudanças e desafios do século XVI. A motivação por trás da fundação da Companhia de Jesus residia na necessidade de uma abordagem mais pragmática e flexível para combater a disseminação do protestantismo e revitalizar a fé católica. Inácio de Loyola e seus seguidores adotaram o lema Ad Majorem Dei Gloriam, para a maior glória de Deus, como o alicerce de sua missão,
buscando a glória divina em todos os seus esforços. Os jesuítas destacaram-se em diversas áreas, mas sua contribuição mais significativa foi na educação. Estabeleceram escolas e universidades por toda a Europa, fornecendo uma formação acadêmica sólida combinada com valores religiosos. Esse compromisso com a educação foi uma estratégia eficaz para fortalecer a fé católica entre as gerações mais jovens. Além da educação, os jesuítas também desempenharam um papel proeminente nas missões. Enviados para diversas partes do mundo, os missionários jesuítas desempenharam um papel crucial na expansão do catolicismo nas Américas, Ásia e África. Sua abordagem de enculturação, adaptando a mensagem cristã às culturas locais, tornou-se uma marca distintiva das missões jesuítas. Na Europa, os jesuítas foram ativos na defesa da ortodoxia católica durante o Concílio de Trento. Seus membros desempenharam papéis importantes como teólogos, conselheiros e diplomatas, contribuindo para as decisões e definições doutrinárias do concílio. A Companhia de Jesus, ao longo dos séculos, manteve sua influência, adaptando-se aos desafios e mudanças da sociedade. Seu legado perdura não apenas nas instituições educacionais que fundaram, mas também na abordagem dinâmica e comprometida com a fé católica que caracteriza os jesuítas. Para eles, cada ação, cada empreendimento, era para a maior glória de Deus, uma máxima que moldou e impulsionou sua notável contribuição para a Contra-Reforma e além. Contra-Reforma Católica no Brasil, jesuítas, missões e educação transformadora. O Brasil colonial foi testemunha de um capítulo fascinante da Contra-Reforma Católica, impulsionado em grande parte pela presença marcante dos jesuítas. A chegada desses missionários ao solo brasileiro marcou o início de uma jornada que não apenas consolidou a fé católica, mas também moldou significativamente a sociedade e a cultura. Os jesuítas desembarcaram nas terras brasileiras no século XVI, trazendo consigo um compromisso inabalável com a propagação da fé e uma abordagem única para alcançar esse objetivo. Estabelecendo missões e aldeias, eles rapidamente se integraram às comunidades locais, aprendendo as línguas indígenas e compreendendo as nuances culturais. Uma das contribuições mais marcantes dos jesuítas foi no campo da educação. Eles fundaram escolas e colégios por todo o território, oferecendo uma educação que combinava princípios cristãos com conhecimentos práticos. Essas instituições desempenharam um papel vital na formação não apenas de futuros líderes religiosos, mas também de membros da sociedade colonial, contribuindo para a construção de uma identidade cultural que mesclava elementos europeus e indígenas. Além da educação, os jesuítas assumiram uma postura ativa na proteção dos povos indígenas. Eles defendiam a ideia de que os indígenas eram seres racionais e possuíam almas, o que os colocava sob a proteção da Igreja. Essa posição influenciou políticas coloniais e contribuiu para a formulação de leis que visavam a proteção dos nativos contra exploração e escravidão. As missões jesuítas no Brasil não foram apenas centros de atividade missionária, mas também núcleos de desenvolvimento econômico e social. A agricultura, a produção de artesanato e a introdução de novas práticas agrícolas foram elementos fundamentais nas atividades das missões, contribuindo para o bem-estar das comunidades locais. A Contra-Reforma Católica no Brasil, liderada pelos jesuítas, não se restringiu apenas aos rituais religiosos. Foi uma abordagem holística que envolveu a educação, a proteção dos vulneráveis e a integração cultural. O legado dessa intervenção perdura na rica tapeçaria da história brasileira, influenciando não apenas o período colonial, mas também moldando a trajetória do país nos séculos seguintes. Educação jesuíta no Brasil, um legado educacional duradouro. A história da educação jesuíta no Brasil é uma narrativa rica e transformadora que deixou marcas profundas na construção do sistema educacional do país. A chegada dos jesuítas ao território brasileiro no século XVI trouxe consigo uma visão de educação que combinava elementos religiosos, humanísticos e práticos. A fundação de escolas foi uma das primeiras ações dos jesuítas no Brasil. Estabeleceram instituições de ensino em diversas regiões, oferecendo uma educação acessível a crianças e jovens. Essas escolas tinham como objetivo não apenas transmitir conhecimentos acadêmicos, mas também promover a fé católica por meio da catequese. A catequese desempenhou um papel central na abordagem educacional dos jesuítas. Eles buscavam não apenas instruir intelectualmente, mas também moldar os corações e as almas dos alunos. A educação,
vista como uma ferramenta essencial para a formação de bons cristãos, estava intrinsecamente ligada à missão religiosa dos jesuítas. Além das escolas, os jesuítas foram responsáveis pela criação de academias, que eram centros de aprendizado mais avançado. Nessas instituições, os estudantes tinham acesso a um currículo mais amplo, incluindo disciplinas como retórica, filosofia e teologia. As academias jesuítas tornaram-se referências no campo educacional, atraindo estudiosos e contribuindo para o florescimento intelectual nas regiões onde estavam presentes. O método educacional dos jesuítas enfatizava não apenas a busca pelo conhecimento, mas também o desenvolvimento integral do indivíduo. Buscavam formar cidadãos éticos e comprometidos com os valores cristãos, contribuindo assim para a construção de uma sociedade fundamentada na moralidade e na fé. O legado da educação jesuíta no Brasil é evidente na continuidade de suas práticas e princípios ao longo dos séculos. A influência dos jesuítas na formação educacional brasileira transcendeu sua própria presença histórica, deixando um legado duradouro que moldou a base do sistema educacional do país. José de Anchieta, educador exemplar. A figura de José de Anchieta emerge como um farol brilhante na história da educação jesuíta no Brasil, deixando um legado notável que transcende seu tempo. Nascido em 1534, em São Cristóvão, nas Ilhas Canárias, Anchieta dedicou sua vida ao serviço religioso e à educação, destacando-se como um dos membros mais proeminentes da Companhia de Jesus. O domínio de Anchieta em idiomas foi notável e se tornou uma ferramenta crucial em sua missão educacional. Além do português, ele era fluente em tupi, a língua dos povos indígenas. Essa habilidade linguística não apenas facilitou a comunicação, mas também simbolizou o respeito e a compreensão que Anchieta tinha pela cultura e pelas tradições locais. Uma das contribuições mais significativas de Anchieta foi a criação de gramáticas que possibilitaram a codificação e preservação da língua tupi. Isso não apenas facilitou o diálogo intercultural, mas também evidenciou o compromisso dos jesuítas com a preservação das riquezas culturais das comunidades com as quais interagiam. No campo da educação formal, Anchieta desempenhou um papel fundamental como diretor de escolas. Sua abordagem educacional era holística, buscando não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também o crescimento moral e espiritual dos alunos. Ele acreditava que a educação deveria ser uma ferramenta para a formação de cidadãos éticos e comprometidos com os valores cristãos. Anchieta foi um verdadeiro pioneiro, enfrentando desafios consideráveis em terras desconhecidas. Sua dedicação à educação e à evangelização deixou uma marca indelével na história do Brasil. Seu legado perdura não apenas nas gramáticas e registros linguísticos que deixou, mas na influência duradoura que teve sobre a abordagem jesuíta à educação no país. A vida de José de Anchieta é um testemunho inspirador de como a educação pode ser uma força transformadora, transcendendo fronteiras culturais e temporais. Conflitos entre jesuítas e bandeirantes, entre a evangelização e a exploração. No coração da vastidão colonial brasileira, um cenário de complexas relações se desenrolava entre os jesuítas e os bandeirantes. Este confronto, permeado por interesses divergentes, principalmente na questão da mão de obra indígena, encontrou seu ponto crítico nas guerras Guarani. Os jesuítas, representando a Companhia de Jesus, tinham uma missão clara: a evangelização e proteção dos povos indígenas. Eles estabeleceram missões, onde buscavam converter os nativos ao cristianismo e proporcionar-lhes uma forma de vida mais harmoniosa, afastando-os dos males da exploração desenfreada. Por outro lado, os bandeirantes, exploradores e desbravadores das terras brasileiras, viam nos nativos uma valiosa fonte de mão de obra. As incursões bandeirantes em busca de índios para serem escravizados eram frequentes e causavam conflitos diretos com as missões jesuíticas. As guerras Guarani surgiram como um desdobramento inevitável desse conflito de interesses. Esses conflitos armados envolveram não apenas os indígenas, que lutavam pela preservação de suas culturas e territórios, mas também jesuítas e bandeirantes, cada um defendendo suas visões opostas sobre o destino dos nativos. Os jesuítas buscavam a pacificação e conversão, enquanto os bandeirantes, motivados pela ganância e pela busca por riquezas, queriam explorar as terras e populações locais. Essa tensão persistiu por décadas, deixando um legado de desconfiança e hostilidade entre esses dois grupos.
Este capítulo tumultuado na história colonial do Brasil reflete as contradições fundamentais entre a missão evangelizadora dos jesuítas e a exploração desenfreada dos recursos, especialmente a mão de obra indígena, pelos bandeirantes. Essa disputa não apenas moldou os destinos desses grupos, mas também deixou marcas duradouras na cultura e nas relações sociais do Brasil colonial. A trama da expulsão dos jesuítas, ódio, disputas e resistência. O capítulo sombrio da expulsão dos jesuítas do Brasil é tecido por uma complexa trama de eventos, onde se entrelaçam o ódio do Marquês de Pombal, as disputas territoriais e a resistência persistente ao trabalho dos jesuítas. Em primeiro plano, figura o Marquês de Pombal, figura controversa e influente na corte portuguesa. Pombal nutria um profundo descontentamento em relação aos jesuítas, considerando-os um obstáculo às reformas iluministas que buscava implementar. Sua animosidade, alimentada por questões políticas e ideológicas, desencadeou uma série de ações que culminaram na expulsão da Companhia de Jesus não apenas do Brasil, mas de todo o Império Português. As disputas territoriais também desempenharam um papel crucial. À medida que as fronteiras coloniais se expandiam e rivalidades entre nações europeias se intensificavam, as missões jesuíticas tornavam-se peças estratégicas nesse tabuleiro de interesses. A presença dos jesuítas muitas vezes interferia nos planos de expansão territorial e na busca por recursos, levando a conflitos e tensões crescentes. Além disso, a resistência persistente ao trabalho dos jesuítas por parte de certos setores da sociedade contribuiu para o clima hostil. Interesses econômicos e rivalidades locais alimentavam a oposição à presença jesuítica, especialmente entre os colonos e latifundiários que viam nas missões uma barreira aos seus objetivos. Esses três fatores, entrelaçados de maneira intrincada, culminaram na decisão drástica de expulsar os jesuítas. Em 1759, o Marquês de Pombal promulgou a expulsão da Companhia de Jesus de todos os territórios sob domínio português. As missões jesuíticas foram desmanteladas, e os membros da ordem foram forçados a deixar o Brasil, deixando um vazio significativo na paisagem cultural e educacional do país. A expulsão dos jesuítas não apenas marcou o fim de uma era na história colonial brasileira, mas também deixou cicatrizes profundas que reverberam na compreensão contemporânea do legado jesuítico e nas complexas relações entre Igreja e Estado. Guerras Guarani, um capítulo sangrento com profundas ramificações. As guerras Guarani, travadas no contexto das missões jesuíticas, não foram apenas conflitos militares, mas eventos que moldaram de maneira indelével o curso da história colonial na América do Sul. Suas consequências reverberaram nas relações entre colonizadores, missionários jesuítas e povos indígenas, deixando um legado complexo e multifacetado. As guerras, em sua essência, foram motivadas por interesses conflitantes. Colonizadores europeus, em busca de expansão territorial e mão de obra indígena, viram nas missões jesuíticas uma barreira aos seus objetivos. Por outro lado, os jesuítas, comprometidos com a proteção e autonomia dos Guarani, resistiram vigorosamente às tentativas de escravização e conversão forçada de seus protegidos. O impacto mais imediato das guerras Guarani foi o deslocamento e a dispersão das comunidades indígenas. Muitos Guarani foram forçados a abandonar suas terras ancestrais em busca de refúgio diante da violência e das pressões coloniais. Essa diáspora teve consequências duradouras na estrutura social e cultural desses povos. Os jesuítas, vistos como obstáculos aos interesses coloniais, foram alvo de hostilidades crescentes. A resistência dos missionários em relação à escravização indígena e a sua defesa dos direitos dos Guarani exacerbaram as tensões já presentes. A hostilidade resultante contribuiu significativamente para a decisão de expulsar os jesuítas do território brasileiro. A relação entre os conflitos e a expulsão dos jesuítas não pode ser subestimada. As guerras Guarani desencadearam uma série de eventos que acentuaram as animosidades já existentes entre a Companhia de Jesus e as autoridades coloniais. A resistência jesuíta à opressão colonial, simbolizada pelos conflitos nas missões, tornou-se um dos fatores determinantes que levaram à expulsão da Ordem do Brasil em 1759. Assim, as guerras Guarani não foram apenas episódios sangrentos na história colonial, mas um catalisador que acelerou o desfecho inevitável da presença jesuítica na região, marcando o fim de uma era e o início de uma nova fase na trajetória do Brasil colonial. Disputa territorial com a Espanha.
Os desafios do Tratado de Madrid, 1750. No cenário complexo do século XVIII, as potências coloniais europeias buscavam estabelecer limites e redefinir fronteiras em suas colônias americanas. A disputa territorial com a Espanha, no contexto do Tratado de Madrid de 1750, emergiu como um episódio marcante, onde os interesses coloniais se entrelaçavam com as atividades dos jesuítas, agravando ainda mais as tensões na região. O Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, tinha como objetivo principal resolver questões fronteiriças em seus territórios americanos. Contudo, a delimitação de fronteiras não era uma tarefa simples, especialmente nas vastas extensões coloniais onde interesses econômicos, políticos e religiosos se entrecruzavam. Os territórios em disputa muitas vezes coincidiam com áreas onde os jesuítas estabeleceram suas missões. Essas comunidades eram vistas como centros de resistência à colonização, uma vez que os missionários defendiam a autonomia e os direitos dos povos indígenas. Consequentemente, as missões jesuíticas tornaram-se peões involuntários em um jogo de xadrez entre as potências coloniais. A presença jesuíta nas áreas fronteiriças agravou as disputas territoriais, pois suas atividades muitas vezes contrariavam os interesses coloniais. Os missionários, comprometidos com a proteção dos povos indígenas sob sua tutela, resistiram às tentativas de dominação territorial por parte das potências coloniais. Isso colocou os jesuítas em rota de colisão direta com os termos do Tratado de Madrid, exacerbando as tensões já existentes. A disputa territorial com a Espanha, portanto, não foi apenas um conflito de delimitação geográfica, mas uma batalha complexa envolvendo ideologias, interesses econômicos e a presença jesuíta. O resultado desse embate não apenas redesenhou os mapas coloniais, mas também selou o destino da Companhia de Jesus nas Américas, marcando o declínio irreversível de sua influência na região. Marquês de Pombal e a perseguição aos jesuítas, entre o iluminismo e o declínio missionário. No decorrer do século XVIII, um personagem central na história de Portugal e suas colônias emergiu como um agente de mudança radical, o Marquês de Pombal. Este estadista, imbuído pelos ideais iluministas, promoveu uma série de reformas que remodelaram a face política, social e religiosa do Império Português. No epicentro de suas ações, encontrava-se a decisão implacável de perseguir e, eventualmente, expulsar a Companhia de Jesus. A visão iluminista de Pombal chocava-se diretamente com os princípios defendidos pelos jesuítas. Enquanto o iluminismo preconizava a razão, o conhecimento científico e a separação entre poder temporal e espiritual, os jesuítas eram vistos como defensores de uma fé dogmática e detentores de grande influência sobre questões políticas e econômicas. A secularização proposta pelos iluministas colidia frontalmente com a visão missionária e educacional dos jesuítas, levando a um conflito inevitável. A perseguição aos jesuítas desencadeada por Pombal teve como epicentro a expulsão da ordem religiosa de Portugal e suas colônias. O Marquês, sagaz em suas estratégias políticas, encontrou na expulsão dos jesuítas uma maneira de consolidar ainda mais seu poder e afastar uma influência que considerava prejudicial aos interesses do Estado. A decisão de Pombal não foi unilateral, envolveu uma série de acusações, incluindo alegações de conspiração política e econômica. A Companhia de Jesus, outrora uma força dominante na educação, missões e influência social, encontrou-se repentinamente à mercê das ações do Marquês. A perseguição, marcada por expurgos, prisões e apropriação de bens, selou o destino dos jesuítas em terras portuguesas. Assim, a saga do Marquês de Pombal e sua perseguição aos jesuítas tornou-se um capítulo crucial na história da Contra-Reforma. O embate entre os ideais iluministas e a influência religiosa consolidou a posição de Pombal como um dos protagonistas na transformação do cenário político e religioso do século XVIII, enquanto os jesuítas, outrora pilares do catolicismo, enfrentavam um declínio que ressoaria por décadas. Expulsão e perseguição dos jesuítas, o crepúsculo de uma ordem. A expulsão e perseguição dos jesuítas durante o século XVIII representam um dos episódios mais sombrios e impactantes na história da Companhia de Jesus. O contexto dessa tragédia está profundamente entrelaçado com os ventos de mudança trazidos pelo iluminismo e os interesses locais que convergiram para enfraquecer a influência dos padres jesuítas. A oposição ao iluminismo, movimento que defendia razão, ciência e secularização, colocou os jesuítas em rota de colisão com as autoridades da época.
Os ideais iluministas, abraçados por governantes como o Marquês de Pombal em Portugal, viam na influência religiosa um obstáculo para o progresso e a modernização. Os jesuítas, com sua abordagem tradicional e profunda ligação com os princípios da Contra-Reforma, tornaram-se alvos naturais desse movimento. A expulsão começou como uma série de ações coordenadas, culminando na promulgação de um edito que ordenava a saída imediata dos jesuítas de Portugal e suas colônias. Essa ordem draconiana não apenas resultou na expulsão física dos padres, mas também desencadeou uma perseguição intensa. Os padres jesuítas foram presos, muitas vezes sem acusações claras, e enfrentaram privações significativas. Suas instituições educacionais e missionárias foram fechadas, seus bens foram confiscados, e muitos foram forçados a viver em condições precárias. A perseguição, além de ser uma resposta à oposição ao iluminismo, também refletiu interesses locais e rivalidades políticas que viram nos jesuítas um obstáculo aos seus objetivos. Para os jesuítas, esse período representou um crepúsculo doloroso de uma ordem que desempenhou um papel vital na expansão do catolicismo, na educação e nas missões. O impacto da expulsão e perseguição ressoaria por décadas, deixando cicatrizes profundas na história da Companhia de Jesus e marcando uma transição significativa na relação entre o poder temporal e espiritual na sociedade da época. Legado jesuíta no Brasil, raízes profundas, impacto duradouro. O legado dos jesuítas no Brasil transcende a controvérsia e tumulto que marcou sua expulsão. Mesmo após serem forçados a abandonar o solo brasileiro, as sementes plantadas por esses padres missionários floresceram, deixando um legado profundo e duradouro que moldou a educação, a cultura e as relações sociais. Uma das contribuições mais notáveis dos jesuítas foi no campo da educação. Suas escolas, inicialmente estabelecidas para catequese, tornaram-se centros de aprendizado respeitados. A fundação de escolas e a ênfase na educação como meio de iluminar as mentes foram fundamentais para o desenvolvimento intelectual do país. A metodologia educacional jesuíta, baseada em princípios pedagógicos sólidos, continuou a influenciar as instituições educacionais brasileiras mesmo após a expulsão. Além disso, o impacto cultural dos jesuítas persistiu no tecido da sociedade brasileira. Suas contribuições para as artes, a arquitetura e a música deixaram uma marca indelével. O legado cultural da Companhia de Jesus é evidente em igrejas, monumentos e obras de arte que testemunham a habilidade artística e o compromisso com a expressão religiosa. A proteção dos povos indígenas também figura como um ponto central no legado jesuíta. Enquanto estiveram ativos no Brasil, os padres jesuítas trabalharam incansavelmente para proteger os nativos dos abusos coloniais, muitas vezes arriscando suas próprias vidas para garantir a justiça e a dignidade para esses povos. Portanto, o legado jesuíta no Brasil é uma narrativa complexa que vai além da tragédia da expulsão. É uma história de resiliência, dedicação à educação, enriquecimento cultural e defesa dos vulneráveis. O Brasil moderno carrega as marcas desse legado, recordando-nos da influência profunda que uma ordem religiosa pode ter na formação de uma nação. Reflexão sobre a Contra-Reforma, entre desafios e legados. Ao olharmos para a Contra-Reforma, somos levados a uma jornada através de uma época de mudanças significativas na Igreja Católica e no mundo. Esse movimento, desencadeado como resposta ao avanço do protestantismo, deixou uma marca indelével na história, redefinindo não apenas a espiritualidade, mas também influenciando o tecido social e cultural. O coração da Contra-Reforma pulsou no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, um marco crucial que reafirmou dogmas, estabeleceu diretrizes administrativas e delineou a posição da Igreja em relação às crescentes ondas de mudança. Nesse contexto, a criação de seminários para a formação sacerdotal e o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício foram medidas que moldaram o curso da história eclesiástica. O Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, tornou-se uma ferramenta poderosa para controlar a disseminação de ideias consideradas heréticas. A Inquisição, por sua vez, desempenhou um papel fundamental na uniformização religiosa, mas também foi usada como instrumento político. A Contra-Reforma não foi apenas uma resposta teológica, foi também uma resposta às transformações sociais e políticas da época. O papel dos jesuítas na Contra-Reforma foi notável, estendendo-se até o Brasil. Sua chegada, missões,
educação e proteção dos povos indígenas tiveram um impacto profundo na sociedade colonial. A fundação de escolas, a ênfase na catequese e a dedicação à educação moldaram o panorama intelectual e cultural. Contudo, a história dos jesuítas no Brasil não é isenta de conflitos, como evidenciado nas guerras Guarani e na posterior expulsão. A rivalidade com os bandeirantes, as disputas territoriais e a resistência local resultaram na saída abrupta dessa ordem religiosa que tanto contribuiu para a formação do país. Apesar da expulsão, o legado jesuíta no Brasil é palpável. Suas contribuições para a educação, cultura e proteção dos povos indígenas ecoam através dos séculos. O Brasil moderno carrega as marcas desse legado, lembrando-nos da complexidade e riqueza da história que moldou a nação. Portanto, ao refletirmos sobre a Contra-Reforma, somos convidados a reconhecer a interseção entre teologia, política e cultura, e a compreender como esses elementos se entrelaçaram para moldar o Brasil e deixar um legado histórico duradouro. Resumo do capítulo 8, a Contra-Reforma e os jesuítas no Brasil. O capítulo 8 explorou a Contra-Reforma, um período de intensa atividade da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante. Destacou-se o Concílio de Trento como um ponto central desse movimento, delineando dogmas, estabelecendo diretrizes administrativas e respondendo às mudanças sociais e políticas da época. Os pensadores influentes, como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila e Vicente de Paul, foram mencionados como defensores de uma igreja centrada nas pessoas, não no poder. A chegada dos europeus nas Américas foi abordada, destacando a necessidade de ordens missionárias, com ênfase especial nos jesuítas e em seu papel na catequese nas Américas. O capítulo também se aprofundou no Concílio de Trento, explicando sua definição e ressaltando a reafirmação de dogmas rejeitados pelos reformadores, assim como suas decisões administrativas cruciais, como a criação de seminários e o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. A criação do Index Librorum Prohibitorum foi explorada em relação à perseguição aos hereges e sua influência na cultura e educação. A Inquisição, com suas origens, propósitos e métodos, foi apresentada como um instrumento para a uniformização religiosa e seu uso político. Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, teve sua biografia e papel na Contra-Reforma destacados, assim como a fundação da Companhia de Jesus. O lema Ad Majorem Dei Gloriam e o papel abrangente dos jesuítas na educação, missões e influência na Contra-Reforma foram abordados. O capítulo então se deslocou para a Contra-Reforma católica no Brasil, com a chegada dos jesuítas, suas missões, contribuições para a educação e a influência na sociedade colonial brasileira. A educação jesuíta no Brasil, incluindo a fundação de escolas e academias, foi discutida, com destaque para figuras como José de Anchieta, um educador exemplar. Entretanto, o capítulo abordou também os conflitos entre os jesuítas e os bandeirantes, surgindo da disputa pela mão de obra indígena, especialmente nas guerras Guarani. A expulsão dos jesuítas foi detalhada, explicando fatores como o ódio de Pombal, disputas territoriais e resistência ao trabalho dos jesuítas. O capítulo encerrou-se examinando o legado jesuíta no Brasil, avaliando seu impacto duradouro na educação, cultura e na proteção dos povos indígenas, apesar da expulsão. A reflexão final destacou os principais pontos da Contra-Reforma e seu impacto no Brasil, ressaltando o legado histórico da Companhia de Jesus. Vamos para exercícios práticos para melhor fixação. Pergunta 1. O nome mais proeminente entre os jesuítas em sua história foi? Resposta: Inácio de Loyola. Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, jesuítas, e desempenhou um papel crucial em sua história. Pergunta 2. Cite a alternativa que contempla os dois redutos jesuítas em sua estratégia de evangelização. Resposta: os dois redutos jesuítas em sua estratégia de evangelização foram: primeiro, catequese. Os jesuítas dedicavam-se à catequese, que era a instrução religiosa e a conversão dos povos indígenas ao cristianismo. Eles buscavam ensinar os princípios da fé católica e incorporar os nativos à comunidade cristã. Segundo, educação. Além da catequese, os jesuítas fundavam escolas e seminários. Essas instituições tinham como objetivo educar os indígenas, proporcionando-lhes conhecimentos religiosos, linguísticos e culturais. A educação era vista como um meio de fortalecer a presença cristã e formar uma elite religiosa local.
Pergunta 3. O líder português que enviou os jesuítas embora do Brasil, depois de influenciado pelo iluminismo europeu buscando mudar a reestruturação do governo português em sua colônia, chama-se. Resposta. Marques de Pombal. Marquês de Pombal, influenciado pelo iluminismo, expulsou os jesuítas do Brasil como parte de suas reformas. Pergunta 4. Descreva as razões pelas quais os jesuítas foram expulsos do Brasil. Resposta. Os jesuítas foram expulsos do Brasil devido a conflitos de interesse com o Marquês de Pombal, que, influenciado pelo iluminismo, via a Companhia de Jesus como obstáculo para suas reformas e controle sobre as colônias. Pergunta 5. Escreva um pequeno texto explicando o sistema educacional jesuíta, com foco em Francisco de Assis. Resposta. O sistema educacional jesuíta, notadamente influenciado por líderes como Francisco de Assis, era fundamentado em princípios pedagógicos que visavam não apenas a transmissão de conhecimento, mas também a formação integral do indivíduo. Francisco de Assis, embora não tenha sido um dos fundadores da Companhia de Jesus, sua filosofia humanista e seu compromisso com os valores cristãos inspiraram a abordagem educacional dos jesuítas. A pedagogia jesuíta, muitas vezes expressa no lema Ad Majorem Dei Gloriam, para a maior glória de Deus, buscava cultivar uma educação que unisse fé e razão. O currículo incluía disciplinas humanísticas, como gramática, retórica, filosofia e teologia, mas também enfatizava a importância da formação moral e espiritual. No contexto específico de Francisco de Assis, sua ênfase na compaixão, humildade e serviço aos outros influenciou a abordagem dos jesuítas em relação à educação. O modelo educacional buscava desenvolver não apenas intelecto, mas também virtudes cristãs, promovendo uma compreensão profunda do compromisso social e da responsabilidade para com o próximo. Dessa forma, o sistema educacional jesuíta, inspirado por figuras como Francisco de Assis, procurava moldar não apenas estudantes instruídos, mas também cidadãos éticos e comprometidos com os princípios cristãos, refletindo a abordagem holística e humanista que caracterizava a educação promovida pela Companhia de Jesus. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao término deste capítulo com imensa gratidão por todo o empenho e dedicação que cada um de vocês investiu em nosso curso de teologia. Foi uma jornada de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual, e é com alegria que observo o comprometimento de cada participante. Que a luz divina continue a iluminar os nossos caminhos e abençoar abundantemente este ministério. Agradeço a todos por fazerem parte deste esforço coletivo para servir as necessidades espirituais daqueles que buscamos alcançar. Que o compromisso de sermos instrumentos nas mãos de Deus para levar conforto, sabedoria e amor permaneça em nossos corações. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente onde a fé floresce e as vidas são transformadas. Convido-os a renovarem o vínculo conosco, inscrevendo-se novamente em meu canal. O fortalecimento da nossa comunidade é vital para a expansão do conhecimento e para a consolidação da nossa missão espiritual. Não deixem de explorar o conteúdo do canal, disponível para aprofundar ainda mais o entendimento da Palavra de Deus. Que este material seja uma fonte constante de inspiração e sabedoria em sua jornada de fé. Aguardarei ansiosamente pelo próximo encontro em nosso curso de teologia, onde continuaremos a compartilhar, aprender e crescer juntos. Que Deus continue a abençoar ricamente cada um de vocês, capacitando-nos a sermos servos fiéis em sua obra. Em comunhão e expectativa. Deus os abençoe.